Bom dia, estamos iniciando a nossa participação aqui no Facebook do programa Hora da Notícia, que agora mesmo A Hora da Notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Clever. Muito bom dia, 5 em ponto, em Fortaleza, Hora da Notícia no ar, aqui nossa rádio FM 97,7. Sou André Capiberibe, Hélio Balveira conosco no Comando Mestre do Som. Luciano Clever, Renato Abreu, sempre ao lado da bancada. Bom dia, Luciano Clever. Bom dia, André Capiberibe. Bom dia, nossos queridos ouvintes da nossa rádio 97,7. Bom dia, Malveira. Bom dia. Queria compartilhar, como é que se diz? Agradecer àqueles que partilharam o nosso vídeo ontem, né? E pedir que continuem partilhando. Eu queria até fazer menção aqui de quem já fez isso daqui, mas não estou... O Herbert Hipólito foi um dos que compartilharam, o Jesus Alves, a Sandra Cabral, o Alisteu Henrique, a Maria Célia, o Alexandre Viana, o Olavo Souza, Grijalva Parente, Márcio Borges de Castro. Então, esse foi um dos que eu perdi aqui a lista, um dos que partilharam o nosso vídeo. Eu faço o apelo desde sempre para que vocês interajam nas nossas redes sociais para ampliar a nossa audiência. Desde já, muito obrigado, bom dia, um abraço fraterno e caloroso. Que bom, e agradecer a audiência de toda essa gente boa. Luciano, você, não sei se você teve conhecimento, se assistiu ao vivo, a posteriori, leu a repercussão da entrevista que o Ciro deu à CBN, à Rádio CBN. E o Cid ontem deu entrevista à Rádio Gaúcha, a maior do Rio Grande do Sul. Se a entrevista do Ciro à Folha de São Paulo, que saiu ontem pela manhã, foi boa, a da CBN foi do mesmo caminho, talvez até melhor. Ciro chutou o pau da barraca, disse que não tem mais como ser aliado ao PT, coisíssima alguma, e se posta como o maior nome da oposição. Algumas passagens de Ciro, ontem à Rádio CBN. Bolsonaro foi eleito presidente e merece ser cumprimentado por isso, embora todas as evidências nos façam descrer. Ele é o piloto do avião e estamos todos nesse avião. Nós... Ele disse que era o piloto do avião. Não, Bolsonaro. Ele é o piloto do... Porque nós fizemos ontem aqui no programa essa metáfora, né? Muito bem. Foi muito bem de você quando eu escutei. Algumas outras passagens. Nós, da oposição, precisamos refletir sobre o que aconteceu no Brasil. Isso vai balizar os rumos, tá certo, Ciro? O que aconteceu foi a consequência óbvia da absoluta irresponsabilidade com que a cúpula do PT conduziu o processo. O PT chamou o país para dançar na beira do abismo e abusou da fraude em todos os caminhos. Disse sim. A força vitoriosa mais importante no Brasil é o antipetismo. Tá certo, Ciro? Que continua. Quem encaminhou essa fraude que deu no Bolsonaro foi o PT. O Lula, contra todas as evidências políticas da lei, enganou a sociedade dizendo que seria candidato. O Lula impôs o Haddad, candidato que tinha acabado de perder as eleições em São Paulo. É o mesmo esforço que Lula fez para colocar Dilma, que é limpa, mas um desastre na política. E continua. Nós, por solidariedade... Só pontuar, ele fala que a Dilma é limpa, e sempre falou isso, que era uma mulher honesta, mas as investigações já estão apontando que ela não é tão limpa nem tão honesta. Verdade. Alguns outros os depoimentos, argumentos de Ciro Gomes. Nós, por solidariedade, vamos relativizando. Agora, pensando no futuro, precisamos rasgar esse véu. Não podemos contemporizar com a irresponsabilidade do PT. E continua. Todo mundo jurídico sabia que Lula não seria candidato. Lula impôs uma pessoa sem preparo e treinamento como a Dilma. É o Lula quem escolhe de forma unilateral. Escolheu Michel Temer. E isso acabou corrompendo Lula. É evidente que Lula queria me enganar a ele, Ciro, pela 9ª vez. Eu sempre soube que Lula
encaminhava, eu sempre soube que o Lula encaminhava era uma fraude. E alguém aceitar participar daquela fraude faria sair um presidente miúdo. O Ciro falando por que não aceitou ser o vice do Lula, né? Alguns outros posicionamentos a respeito das fusões dos ministérios do Bolsonaro. Temos que ter a humildade para reconhecer a eleição como legítima. Vamos quebrando só um pouquinho? Vamos, né? sim. Porque Vamos, sim. tem muita coisa interessante. O Ciro é vigoroso e é muito bom, muito inteligente. Está mostrando que a verdadeira oposição vai no rumo dele, né? Aliás, o Cid, senador eleito, já está também fazendo esse movimento de ter uma oposição no Senado sem o PT, e lá será muito mais fácil, porque enquanto na Câmara dos Deputados a maior bancada é do PT, a do PT no Senado se exauriu, né? Tem só 6 senadores. Pois bem, o Ciro disse ontem na entrevista para a Folha de São Paulo, e agora está reforçando, que ele foi chamado para ser o vice de Lula. Verdade. Então, ele sabia que o Lula não seria candidato, era uma fraude. Agora, o que eu imagino que o Ciro pensou e que eu concordo. Se o Ciro achasse que Lula não sendo candidato, o candidato seria Ciro, talvez o Ciro tivesse ido. Mas como o Ciro já foi enganado várias vezes e seria agora pela enésima vez, né, ele sabia que se ele se colocasse lá como vice, primeiro, ele se acabaria como um candidato. Era isso que o Lula queria na cabeça dele. E quando fosse decidido que o Lula não seria candidato, aí o Ciro continuaria na posição de vice e seria ungido um outro petista para substituir o Lula. Certamente. Um próprio Haddad. Daí porque Ciro afirma que se negou a ser enganado mais uma vez por Lula, né? O que fez muito bem. O que fez muito bem. Sobre as fusões de ministérios por Bolsonaro. Temos que ter a humildade para reconhecer a eleição como legítima e dar ao presidente eleito a faculdade de organizar a estrutura do governo. Tá certo? Aliás, não está certo. Não tem essa história de ter humildade de aceitar como legítimo. Tem que ser democrático, não precisa ser humilde. Basta ser democrático para aceitar que a eleição foi legítima. Mas humildade aqui é uma palavra que o Ciro... A humildade seria reconhecer e fazer aquela ligação, né, que o cara não fez. Né? O Ciro usa muito esse termo, né? O Ciro usa muito. Devia atuar como, né? Olha só, a respeito do juiz Sérgio Moro com a Operação Mãos Limpas, Ciro acha que há semelhanças da Lava Jato com a Operação Mãos Limpas. O Moro se orienta pelo mapa da Operação Mãos Limpas. Moro defendia em artigo até vazamentos, e é verdade. Ainda sobre a eleição, o Haddad tirou 32% dos votos em São Paulo e o Bolsonaro 68%. Um cara desse não podia ganhar a eleição. Concretizando algumas das passagens de Ciro Gomes ontem à Rádio CBN, não dá para chamar 60% do povo brasileiro de fascista. Essa é a melhor frase do Ciro que eu acreditei. Primeiro, assim, acabou, a eleição acabou, não tem terceiro turno. Ele lembrou bem. Deixa eu antes dar um bom dia para o Dr. Paulo Roberto, o Gilvan Colasso, o Wilson Ebert está ligado, diz o Gilvan Colasso, também o Alenildo Pontes, o Otávio Nunes, Solange Mesquita, Gilardi Alves, Juraci Santos, o Ebert Hipólito, o Juveraldo de Souza, o Luiz Camilo, o Márcio Manuel dos Santos, Marice Avelino, José Dantas, Flávio Cavalcante, Helena Soares, a Marice diz que é lá de Potiretama, bom dia para vocês daí, Marcos Barreto, grande abraço para você, garoto, Adriano Ribeiro, Antônio Lacerda de Natal, Antônio Ferreira, Fidelis Veloso, bom dia, Marcos, o Wellington Pereira, o Wellington Pereira dizendo, mais uma honra para nós, que está retransmitindo o nosso programa pela sua web rádio Interative Metro, lá de Maranguape, e assim também abraçamos o povo de Morrinhos, que a Rádio Princesa do Norte voltou a retransmitir o nosso programa para Morrinhos em toda a região. Bom dia para o Sérgio Maia, para Valônia Campos, Marta Reis, Toninha Souza, o Carlos Silva, Juiz Moro, você também tem que pedir exoneração? Tem, sim. O William Moreira também abraçando a gente. Então, o Ciro é a sua metralhadora ciratória, né? É maravilhoso o que o Ciro está fazendo. Primeiro, reconhecer. Primeiro, acabar com essa idiotice, porque eu acho que você pode fazer uma crítica muito forte a Bolsonaro, mas o principal erro, e o Mano Brown colocou o líder, é de achar que o
o rapaz era fascista, o Bolsonaro, e achar que todos os seus eleitores também eram fascistas. E muita gente dizia, o Bolsonaro não presta, e quem vota no Bolsonaro também não presta. Isso é de uma estupidez. Isto sim é fascismo, viu? Só a sua ideia vale. Se for uma ideia diferente da sua, a outra pessoa não presta. A outra pessoa não, deve ser colocada de lado, deve ser vista com um carimbo de fascista. Então, o Ciro põe isso bem claro. Olha, não podemos dizer que 60% da população é fascista. Não é. Há ali um desejo de... E o Ciro ontem estava dizendo que votaram sem saber em quem, mas o povo sabia em quem não estava votando. Um fato que chamou a atenção do Ciro é a mesma coisa que aconteceu com o Aécio, né? O Aécio não venceu em Minas a Dilma. Então, como é que ele seria presidente da República? Então, o Haddad também não venceu em São Paulo. Você sabe um detalhe, que quando acabou da eleição de 2014, eu refleti bastante. Refleti, não sei se comentei no rádio na ocasião, mas para mim foi um sinal terrível do que teríamos pela frente. Em 2014, Aécio perdeu em Minas, Dilma perdeu no Rio Grande do Sul, que é o domicílio eleitoral dela, e Marina perdeu no Acre. Ou seja, dava para ver o nível das candidaturas e candidatos que tínhamos na ocasião. Sim, respondendo mais enfaticamente, o Moro, se ele for, ele tem que se exonerar. E, aliás, eu acho que agora não tem mais volta para o Moro, né? Porque ele tem que assumir. Porque se ele não assumir, eu acho que ele deveria deixar a Lava Jato. Porque eu acho que já contaminou, assim, traz uma suspeição muito grande para ele, né? Então ele tem que ir para o Ministério mesmo e deixar que outras pessoas toquem a Lava Jato. Porque, agora sim, achar que por causa disso o Moro é suspeito lá para trás, que vão pedir revisão agora porque o Moro está se mostrando um juiz político, né? Não tem como ter isso daí, porque os juízes da frente que fazem a revisão, eles não olham simplesmente se o juiz Moro agiu parcial ou imparcial. Eles leem o processo e veem a decisão. Olha, o TRF aumentou a pena de Lula, né? Então, eu acho que agora, desde o momento em que ele assinou e está vinculado da política, não tem mais volta para o Moro. Então, ele tem que passar o bastão para um outro juiz, né, nessa corrida. Nesse momento, é uma juíza substituta dele lá que vai assumir se ele sair, porque ele não tem mais como voltar para a Lava Jato. Isso vai desmerecer a Lava Jato, como alguns analistas estão dizendo, eu acho o contrário. Vai fortalecer. Porque ele vai ser um ministro que vai ter força também, vai ser mais alguém dando força para essa, não é a operação em si, mas a ideia que tem de que não pode mais ter tanta corrupção no Brasil. Agora seria enfim, eu também acredito que não tem mais volta para o Moro. Agora seria um despreendimento dele muito grande, Luciano. Porque ele, como ministro, vai ganhar menos do que ganha como juiz federal, provavelmente. O salário é menor. Vai ter muita dor de cabeça, enfim, ele gosta de ser juiz. Seria um despreendimento, ele com 40 e poucos anos, abrir mão da magistratura, que ele tem uma vocação nata e afirma gostar do que faz, para servir como ministro ao país. Mas, como eu disse, é um despreendimento. Eu não sei se eu teria essa grandeza, provavelmente não. E parece também uma missão, né, André? Porque Sim. Ele se colocou na Lava Jato, e o Ciro disse, o Ciro não está dizendo nada de novo. O Moro sempre disse que o seu espelho era a Operação As Mãos Limpas, lá da Itália, né? E até se preocupava com o desdobramento. Não, né? o Ciro não bateu o Sul. Não, mas assim, não é novidade, porque o que é novidade para mim... O Ciro afirmou que o Moro faz política. O que é novidade para mim, que o Ciro disse, eu não vi isso, nem um artigo do Moro dizendo que ele defendia vazamentos. Eu vi Ministério Público, gente do Ministério Público, que fez isso, e fazia isso porque tinha na cabeça dele, a gente vai ter que fazer isso para ter o apoio da população. Mas você não pode ter apoio da população passando por cima da lei. O vazamento é ilegal. Tem dispositivo legal dizendo que eles não podem vazar. Quando fizeram isso, eles passaram por cima da lei. Isso é justiçamento, quando você quer fazer justiça sem obedecer o rito da lei. Na cabeça deles, precisava aquele vazamento para fazer uma comoção popular e ter respaldo, porque sem respaldo popular, a Lava Jato não teria ido para frente. Então, isso aí, para mim, é que é a novidade. Eu não vi o Moro defendendo isso aí. Vi defendendo os parâmetros da mãos limpa que houve na Itália. O que o Silvio pontuou também nessa entrevista ontem à CBN é que o Moro faz política e deveria assumir que faz política, que gosta de política. Esse questionamento e essa crítica ao juiz Sérgio Moro, eu já fiz
você há de se lembrar, algumas vezes. Inclusive, quando ele, faltando 4, 5 dias para a eleição, soltou lá o depoimento do Palocci. Deu luz ao depoimento do Palocci. Não precisava daquilo, ao meu ver, não achava na ocasião, continuo não achando que precisava hoje, mas sem tirar o mérito, sem descredenciar de forma alguma o juiz Sérgio Moro, que tão vem contribuindo para o Brasil. Eu concordo com você. Assim, na época eu disse, olha, eu sou favorável que tudo venha à luz, né? Tanto esse vazamento porque ali o Lula não estava como presidente, não atingiu, não houve ali para atingir, por exemplo, o Haddad, né? Mas eu concordo com você, ele poderia ter sido mais prudente e não divulgar, mesmo porque não teve muita repercussão. A repercussão que teve foi negativa em relação à pessoa dele, que ele não deveria ter feito aquilo dali. Agora, sim, o que eu acho de missão? É que ele, nesse ministério, que é um super ministério, ele pode ajudar muito no combate à corrupção e também ajudar na segurança nacional, que é uma das causas da agenda que fez com que muita gente votasse no Bolsonaro. Luciano, seguindo adiante, 5h15, e essa polêmica dos professores, hein? Ontem teve até a votação no Supremo, né, e realmente está proibida que a Polícia Federal possa fazer ações dentro de universidades federais. E essa polêmica toda, com todo respeito, meu maior respeito, meu mais profundo respeito, admiração, louvor aos professores. Tenho vários amigos professores que passaram ao longo da minha caminhada, que continuam passando, me ensinando, porque tem o convívio, esse tipo de coisa. Mas professor é, acima de tudo, um funcionário público. E não pode ser investigado, não pode responder por algo que faça em excesso. Claro que pode, mas assim, eu achei, já quiseram colocar na conta do Bolsonaro, né? O Bolsonaro nem estava ainda no poder, na verdade, ele estava ainda em disputa pelo poder, e os TREs, assim como houve uma ação orquestrada das universidades, vejam bem, 9 universidades resolveram fazer isso daí. E resolveram fazer isso no momento da disputa eleitoral. Tudo bem, é possível que os professores... E note bem, quando teve aquela história da Dilma, muita gente, né, também houve um movimento das universidades, vocês não devem se esquecer. Aqui no Ceará e em várias outras universidades, houve também a oferta de cadeiras para estudar o impeachment, né, o golpe do impeachment no Brasil. Então, claramente assumindo um lado que teria havido... Não era para discutir se houve, se não houve impeachment, se houve ou não houve golpe no impeachment da Dilma. Era para discutir o golpe que foi o impeachment da Dilma. Então, isso daí diminui a universidade, porque a universidade, o que ela tem que ser, é ampla, é múltipla, é universo, e não um só universo. É um universo amplo, né? É um local pelo regional, como diz a UFC, mas você tem que discutir todos, você não pode colocar uma só. Eu me lembro quando eu passei, vou contar uma coisa aqui, pessoal. Quando eu fiz o vestibular, lá naquelas palavras, tinha uma delas, Nécio, sem o S, para dizer se era certo ou era correto. Eu tinha estudado no seminário, conhecia muito bem português, Padre Osvaldo, grande mestre, né? E eu já tinha visto que existiria a palavra Nécio, sem o S, vindo pela vertente espanhola. Quando vem direto do latim, e todos nós sabemos, Nécio é com S, S-C, N-E-S-C-I-O, quer dizer tolo. Quando ele colocou Nécio sem o S, eu falei, uma pegadinha, e coloquei como correta. E quando veio o gabarito, estava errada a minha questão. E eu não sabia ainda que tinha passado ou não, fiz logo um recurso. E fiz uma carta e disse, de acordo com o dicionário Leles, eu citei, né? Sim. Dicionário Leles, português, edição tal, página tal, tem lá o registro de Nécio sem o S. Resposta do poeta, que era o coordenador lá de línguas do vestibular. A UFC segue o Aurélio. Mas, como é? É claro que eu passei, fui o 12º na época do vestibular. É óbvio que se eu não tivesse passado por causa dessa questão, eu teria levado em frente. Que universidade é essa que segue um dicionário, né? Se há pelo menos um dicionário que registre a palavra Nécio sem o S, a universidade tinha que reconhecer que tinha errado, que ele elaborou errado. Na verdade, quem elaborou a questão não sabia que existia a palavra Nécio sem o S. Né? Então, eu fui apenado por saber além, né? Por saber além daquilo que estava... Como curiosidade... Bom, o que eu quero dizer assim, é que a universidade tem que ser ampla, né? Tem que ser múltipla, tem que ter os diversos olhares da sociedade. Não pode ter só um lado.
lamentavelmente, é só a esquerda. Eu lembro do meu querido colega Celso Gondim, é o que ele sofre na universidade, porque ele se declara de direita, vai para um curso de pós-graduação e coloca a camisa do Bolsonaro. Então, ele já tentou ser expulso, já fizeram coisa contra ele, né? Ele teve que se manter lá pela sensatez da própria reitoria e também por uma ação judicial. Isso mostra um gueto dentro da universidade que dá antolhos na ciência. A ciência não pode ter antolhos. A ciência tem que ter múltiplo olhar, tem que ser multifocal. Não pode focar e dizer que o Bolsonaro é fascista e acabou-se. Então, como houve também esse movimento lá do impeachment, houve agora nas eleições, André, e é por isso que o TRE agiu, não estou querendo fazer a defesa do TRE, Sim. É que, como você diz, ele é um funcionário público e a legislação eleitoral diz que não pode fazer campanha política. Ali você podia depois fazer uma ação. Talvez não entrar a polícia e fazer aquela coisa dali, mas fazer uma ação para atrás dos responsáveis, o que é que vocês realmente fizeram. Da forma como foi feita, foi um estardalhaço e ontem a STF botou as coisas nos eixos. Porque você não pode cercear, de forma alguma, a universidade. Mesmo que a universidade seja só com um foco, você não pode dizer universidade, você não pode fazer isso. Mas, obviamente, se os agentes públicos, que professores são, têm que seguir a lei e têm que ser investigados se, por acaso, cometeram alguma ilegalidade. Mas não a invasão, tirar a faixa, aquilo dali, parece uma coisa muito autoritária. Pois não, André, me perdoe. Não, falando de dicionário, eu me lembrei do nosso querido amigo em comum, o professor, jornalista, cineasta, um bocado de coisa, o currículo do homem é extenso, professor LG de Miranda Leão. Foi. Eu passei um bom tempo, ainda tenho, eu devo ter uns 15, 20 dicionários, todo tipo de dicionário que existe, né? De sinônimos, de antônimos, e por aí vai. Uma porrada de dicionários, que eu peguei esse hábito com o professor LG, que ele sempre teve esse hábito, né, de gostar de dicionários. E é bem lembrar que já teve pior. Quando nós entramos na faculdade, na universidade, também que eu entrei em 80, nós ainda estávamos no último governo militar. Então, havia um movimento de resistência, né, de democracia. Muita gente me chamava para tirar sediado, né, PCdoB. Tinha muita gente, colegas de diversas tendências dentro da universidade, e que a gente imaginava da democracia. Muitos queriam uma outra ditadura, na verdade, né? Então, até se compreendia. E hoje mudou, aqui acolá você encontra professores. A Maria, quando tinha um professor de direita, e havia dentro da faculdade, nossa, eles eram execrados, eram tidos como pessoas que a gente não devia nem encostar. Hoje já tem uma certa resistência, mas ainda mantém-se como gueto a universidade. A universidade tem que ter mais maturidade e ampliar o seu olhar. Rapaz, eu estou vendo aqui, no Povo Online, e matéria de ontem, que foi publicada 4 horas e 54 minutos de ontem, no Povo Online. É difícil acreditar isso aqui, que o jornal O Povo fez isso. O título da matéria: deputada antipetista que defende escola sem partido financiou imóvel via Minha Casa Minha Vida. E segue. Eleita deputada estadual em Santa Catarina, Ana Caroline, PSL, é assumidamente antipetista, mas vive em um apartamento financiado através do programa Minha Casa Minha Vida, criado pelo PT em 2009. O programa subsidia a aquisição de casa ou apartamento próprio, facilitando as condições de acesso ao imóvel para famílias de baixa renda. A informação está no Povo, é da coluna Radado, lá o Jardim, ou seja, ouviu falar e segue a matéria. Como é que o jornal O Povo consegue ir a esse ponto? E não é só isso. Veja bem, é isso? Se a mulher é antipetista e o PT fez o metrô, ela está proibida de andar... É um programa de governo, com dinheiro do FGTS. Pública, né? Por gentileza. Assim, o que tem que ver, ela tinha recursos, ela estava enquadrada dentro dos critérios do Minha Casa Minha Vida, porque acho que é para a população de baixa renda. E outra, se ela se elegeu, não pode uma pessoa de baixa renda se eleger. Então, há um monte de preconceito aí. Aliás, por falar em preconceito, Marcelo D2, um rapper, ficou dizendo besteira por aí. Quando viu o Heleno Bolsonaro, o negão que estava lá de trás do Bolsonaro, quando ele ficou muito... Deputado federal mais eleito no Rio de Janeiro. Aí ele disse que seria ali o escravo dentro da nova Casa Grande a aplaudir o patrão. Quer dizer, se fosse um branco aplaudindo, não seria escravo? Não seria isso também um tipo de racista, Marcelo D2? Vamos ver direito essas coisas, né? Quer dizer que se o cara é negro, ele tem que bater no Bolsonaro?
O cara não pode concordar com o Bolsonaro ou com alguém que esteja acima. O cara foi eleito um dos mais bem votados, se não me engano, lá, né? Foi o mais votado. E agora ficou à frente do Freixo. E agora o cara é escravo. Por favor, o que é que você está dizendo? Põe a mão na cabeça para evitar tanta bobagem que foi dita durante a campanha e agora, na pós-campanha, vai continuar com essas bobagens todas. Bem desnecessário, né? Totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário. Ele foi o deputado federal mais votado no Rio de Janeiro, à frente, inclusive, do Marcelo Freixo. Bom dia para o Olavo Souza, Valônia Campos, Francisco Carvalho, Xandão Souza, cadê o Renato? Essa pergunta é nossa também, viu? A Maria Rosa, a Mara Nunes, a Fátima Rossi, o Marcelo Bretas é o cara do momento. Bom, o Marcelo Bretas está longe de ser um Moro, né? Mas está indo no mesmo caminho. O Heriberto Barroso, o Domingos Salles sendo Pompeu, o Cristiano Chames, o Grijalva Parente da Costa, presidente da Câmara dos Vereadores lá de Ubajara. Esse rompimento do Ciro com PT e Lula se estenderá ao PT do Ceará? É uma boa pergunta. Como é que vai ficar aqui o Camilo, né, que é do PT e também muito junto dos Ferreira Gomes? Porque, na verdade, não está havendo exatamente um rompimento com o PT de dizer você não presta. O que o Ciro está querendo dizer assim, a oposição que nós vamos fazer é uma oposição que vai ter uma agenda própria do país e que não vai simplesmente descer o cacete no Bolsonaro. Já reconheceu que ele teve uma eleição legítima, é o presidente da República, é o piloto do avião. É verdade. Né? Então não tem que ficar torcendo contra. E o que o PT está propondo é que ele não vai ser, digamos, caudatário dessa agenda do PT. O PT, assim que perdeu a eleição, primeiro o Haddad não reconheceu a vitória, foi no Twitter deselegantemente no segundo dia, né? Poxa, o Twitter é deselegância, porque você tinha que ligar para o cara. Esse é o protocolo, né? Apesar do coach achar que isso é uma coisa do piniquinho. Não, é o mundo inteiro democrático, age assim. E a educação também exige que se haja assim. E a primeira agenda depois, quando se reuniram para fazer o bloco de oposição, qual era a agenda do PT? Não é a agenda do Brasil. É a agenda do próprio partido. É a agenda que foi recusada pela sociedade brasileira. Qual é as duas principais causas da agenda, pontos da agenda do PT? Dizer que o impeachment da Dilma foi um golpe e lutar pela soltura de Lula. Essa agenda não é a agenda dos brasileiros, é a agenda petista. E aí o Ciro se engrandece quando diz, olha, nós não vamos ficar nessa agenda, a agenda do Brasil é outra. O cara se elegeu, precisa fazer um bom governo e a gente vai estar aqui fazendo um papel de oposição, que é isso a democracia. Você tem o eleito, ungido, né, pelo povo, e tem a oposição também ungida pelo povo para fazer a oposição. Não de tentar o quanto pior, melhor, mas de apontar os erros, porque senão quem assume o poder, se não tiver uma oposição, daqui a pouco ele fica totalitário. Acha que tudo está correto, acha que tudo está fácil. Não, precisa ter sempre alguém para criticar e até para ele rever. Tem que ter uma crítica forte, vigorosa, quando ele comete os seus erros. Senão, ele vira um ditador. Certamente. Você, nessa medida do Bolsonaro de cortar ministérios, hein? Reduzir pela metade. Fazia parte da campanha, né? Ele sempre disse isso, né? Reduzir os custos, custo do Brasil, né? Então, tinha 29 ministérios, está querendo colocar em 15, talvez 16, porque olha como é bom a oposição e a crítica, né? Ele quer juntar no mesmo ministério o boi e o mato, né? Pois é. E será que isso dá certo? O agronegócio com o meio ambiente... Pois é por isso que já está vendo o próprio pessoal do agronegócio, acha que não seja correto, né? Porque hoje exige também o próprio mercado consumidor, está querendo que tenha o agronegócio, mas que seja com a biodiversidade, com o respeito à biodiversidade, o respeito à natureza, né? Porque não pode ser uma coisa que vai acabar com tudo, né? Não pode. Eu sou suspeito para falar de meio ambiente, porque eu acho esse negócio de meio ambiente e ambientalista, eu acho isso um saco, enfim, confessando aqui. E o agronegócio é a locomotiva do país, mas claro que isso não se pode acabar com tudo, né? Tem que se preservar o meio ambiente, claro, isso é fundamental. Agora, ver como é que vai ser. Tem que preservar o nosso ambiente. O perigo, André, porque são assuntos que, às vezes, criam muita divergência, né? Então, pode ter uma convergência de trabalhar. É até bom assim, não, nós estamos juntos e nós vamos fazer prosperar o agronegócio sem agressão à natureza. Isso aí que tem. É prosperar o agronegócio sem agressão aos meios naturais, né? Porque não é o meio ambiente, o ambiente é tudo. Na verdade,
o meio ambiente não deveria ter sido um ministério para ele, né? O meio ambiente é todo, deve compor cada um dos ministérios, em cada uma das suas políticas, tem que estar preocupado com o ambiente em que vivemos. Essa, sim, é uma agenda internacional, uma agenda mundial, e que todo mundo está preocupado com a nossa casa. A gente tem que manter bem a nossa casa, senão a gente não tem onde morar. A nossa casa óbvio, né? É a terra, é o óbvio. Então, ele deve transparecer, deve permear todos os ministérios e todas as ações do governo, e não simplesmente ficar no ministério e está aqui, eu sou o Ministério do Meio Ambiente e vou brigar contra todos. Não, acho que tem que ter esse princípio do meio ambiente em cada uma das pastas que vão governar o Brasil. Luciano, e o pito que o Bolsonaro deu ontem na rapaziada que já está se autonomeando via Twitter? Ele disse que vai avisar pelo Twitter, que o Twitter dele vai ser o canal oficial de comunicação para com o povo brasileiro, para com a imprensa, que a imprensa, depois de ver o Twitter dele, que repercuta, e disse que não vai colocar corrupto como ministro em seu governo. Eu quero ver como é que vai ser a questão do Onyx, né, Lorenzoni, que já se intitulou ministro. Não já se intitula, já foi indicado, você já está fechado. O Onyx não tem nada contra ele, embora ele tenha dito que tenha recebido dinheiro. De Caixa 2. Não sei se é de Caixa 2, lá da JBS. Foi de Caixa 2, né? da JBS. Mas não tem nenhuma condenação. O que o Bolsonaro disse é que não vai colocar nenhum condenado no seu ministério, né? O que ele disse, isso aí foi uma resposta, porque o Antônio Fraga, que é amigo dele, que ele gosta dele, é também amigo do Onyx, né? E foi candidato derrotado lá no Distrito Federal e é condenado. Então, quando surgiu aquilo dali, ele se começou a colocar nas redes sociais que possivelmente seria um dos ministros, tentou se cacifar. Tem uma frase, uma coisa da tradição política, do Tancredo Neves, né, que os candidatos, os indicados, né, ele também tentavam se colocar e botar balão de ensaio, usar os amigos da imprensa para dizer que seria indicado ministério, né? E quando o Tancredo chamava e dizia, não, você não vai ser ministro, né? Puxa, como é que eu vou dizer nas minhas bases? Está todo mundo dizendo que vocês já disse por aí. Diz, olha, você fala o seguinte, você disse que foi convidado e não aceitou. Era o velho Tancredo Neves. O Bolsonaro não tem essa delicadeza. Então, quando ele viu o Antônio Fraga, que virou trends, né? Estava no máximo dos trends, das hashtags das redes sociais, que é o meio ambiente do Bolsonaro, viu que o negócio não ia pegar bem, e, em vez desse traquejo que tinha o velho Tancredo Neves, ele simplesmente chutou o pau da barraca. Olha, ninguém imagina aí que se esteja colocando... Aliás, antes do Fraga mesmo, quando ele estava ainda por ser eleito, ele diz, olha, esses aí que estão dizendo que serão ministros, esses com certeza não serão. Né? Então, já deu um chega para lá antes mesmo de se eleger. E agora, porque foi o Fraga que veio para trend marketing do Twitter, né? As hashtags estavam lá em cima, acho que segundo no Brasil, primeiro no Brasil, ele disse, nenhum condenado será indicado para o meu ministério. Logo depois o Fraga veio dizer que jamais tinha acontecido isso, que não tinha isso, apenas o rumor gerou, porque ele era muito amigo e por causa dos elogios que o Bolsonaro já tinha feito a ele. Tá bom. Luciano, 5 horas e 32 minutos. Voltando a falar da imprensa, eu estou meio decepcionado com a Folha de São Paulo. Eu gosto tanto da Folha desde sempre. Eu sou leitor da Folha, já tenho um bocado de tempo. Já fui assinante da Folha, versão tradicional, para ter o prazer de receber a Folha de São Paulo diariamente, e principalmente no final de semana, que é um barato, né? A versão, enfim. Não sei se continua, mas tinha lá um caderno de cultura, esse negócio todo. Por que a Folha não faz um editorial dizendo que não aceita mais verba do governo Bolsonaro? Se fizer isso, ganha minha assinatura novamente. Pois é, eu também sou fã da Folha de São Paulo. Desde quando estudante pobre, eu ia para o diretório, no centro acadêmico, para o diretório lá da UFC, para ler a Folha de São Paulo. Saía da faculdade e ia para o diretório, porque lá eles recebiam a Folha de São Paulo. Depois, quando eu entrei na Caixa Econômica, meu trabalho era ler jornal. Meu primeiro trabalho na Caixa Econômica era ler os jornais. Era uma maravilha o trabalho, né? Então, eu lia todos os jornais daqui, lia mais a Folha de São Paulo, o Jornal Globo e o Estadão. E ainda lia à tarde, Jornal da Tarde, quando tinha lindo, o jornal dos mais belos graficamente, né? Era muito interessante o jornal. Então, eu sempre fui apaixonado pela leitura de jornais. E desses jornais todos, a Folha de São Paulo sempre... Se eu deixava de ler algum, a Folha, eu não deixei, sempre leio todo dia a Folha de São Paulo. Dito isso, sou fã da Folha de São Paulo, acompanhei todas as suas campanhas, as suas mudanças de design, a sua vanguarda no jornalismo brasileiro, mas eu concordo com você. A Folha, nessa
ânsia, né, de querer ser até... Porque disse o Milo Fernandes muito bem que imprensa, jornalismo, né, é oposição, que o resto é um mercado de secos e molhados. Porque o governo é muito poderoso. Então, se você deixa de ser oposição, é porque você está caindo nos braços do governo. Então, quando um jornal se coloca como oposição, ele está fazendo mais jornalismo. Mas eu concordo com você. Há veículos que não aceitam. Olha, não aceito nenhuma propaganda de governo, até para ficar... Mas aí sim, ele se viabiliza com a iniciativa privada, com seus leitores, né? Porque a audiência traz anunciantes, né? Mas hoje o mercado está tão esquisito, né? Porque eu acho que muitos veículos sem o dinheiro do governo certamente iriam para o beleléu. Mas não pode se deixar, porque tem dinheiro do governo, deixar de fazer jornalismo, não, deixar de fazer oposição. E por falar nisso, ontem o Mourão, e aqui eu tiro o chapéu para ele, foi muito bem impressionado quando deu a entrevista aqui para nós. Ele disse ontem, está aí a oposição, né? Ele dizendo, olha, a equipe de comunicação do Bolsonaro é ruim. E é. O Bolsonaro é bom de comunicação, em alguns aspectos, na rede social. Mas a sua equipe é ruim. A ponto de o seu assessor de imprensa chamar a imprensa de lixo, quando se elegeu, né? Aí foi uma besteira, ele depois se desculpou. A ponto de não ter alguém para dizer, não vá falar da Folha de São Paulo logo que você se elege, não. E outra, se você vai fazer isso com a Folha de São Paulo, não diga que vai fazer. Tente buscar os critérios técnicos. No mínimo, tinha que fazer isso daí. Não deve buscar a imprensa como inimigo. Pode ter suas críticas, pode fazer uma crítica acerba. Tipo assim, eu gosto muito da Folha de São Paulo, mas eu acho que a Folha de São Paulo errou na mão naquela matéria do WhatsApp. Aí foi falar da açaí, né? Porque aí nada a ver. Eu centraria a minha crítica naquela do WhatsApp, porque a do açaí fez jornalismo. A do WhatsApp tentou fazer jornalismo e parou. Ficou na campanha política. Deu 4 manchetes naquela história do WhatsApp, quando todo mundo sabe, todo jornalista sabe, de mim ninguém não tem essa ingenuidade, que as duas campanhas utilizaram o WhatsApp. Então, quando você, a Gleisi Hoffmann falando que Bolsonaro foi eleito por causa do WhatsApp em Caixa 2, tu falar em Caixa 2, o Gleisi Hoffmann. É a cara de pau. A cara de pau. Deixa eu mandar um oi para minha Luciana, que está na escuta do programa, me pedindo pão quente quando voltar para casa. Faz parte do métier. Bom demais. Mas, ou seja, é o tal da contradição petista, né? Mas, de qualquer forma, Luciano, a Folha poderia fazer aí não está sendo chutada pelo Bolsonaro, então não é esnobado. Disse que não quer liberar dinheiro, não precisa de dinheiro público, não. Era bom que ela pudesse fazer isso, mas acho que ela não deve abrir, não pode abrir mão disso daí, não. Viu? Bom dia para Maria Rosa, para Mara Nunes, para Fátima Rosa. Não, só que não dá bem mais dela, né? Sim. Para o Heriberto Barroso, para o Domingos Sávio, Cristiano Jesus, Marta Alves, Francisco José Rodrigues, Celino Nogueira, Sandra Cabral, Raimundo Bezerra, Eufrásio Francisco, Fabiano Carvalho, Sônia Maria Lacerda, Ivoneide Moura, Mábio Espinosa, Antoniana de Medeiros, mandando um bom dia para nós, Jesus Alves, Homero Lima, o Alexandre Viana, o Joanilson Lopes, Marcílio Alves, José Guedes Neto e o Edilson Maporunga. Bom dia, Maporunga. Só gente boa. Bom dia a todos. Luciano, por que estão tacando o cacete desse astronauta, hein? O currículo do astronauta é maravilhoso. O cara tem pós-doutorado nos Estados Unidos. Não é doutorado, não, é pós-doutorado. O cara tem graduação aí, uma pancada de coisas. Então, querem desmoralizar o homem só porque ele tentou plantar feijão, sei lá, no espaço? Bom dia, Rod Cristina. Olha, não é porque o cara é astronauta que ele vai ter que viver no mundo da Lua, né? E outro, por que o cara, de cara, você já acha que o cara não presta? Por quê? O cara é o único astronauta brasileiro. Só aí já é o cara é diferenciado, né? Ele fez por onde, não é fácil, isso é uma coisa que não é fácil todo mundo fazer. O que é que tem que ele não consiga fazer alguma coisa pela pesquisa, por exemplo? Hoje eu vejo um rapaz de Novo Érico Firmo, aliás, com erros de português na coluna. Eita, Paulo, aí é mais complicado. Não se dá recursos, né? Não se dão recursos, né? Não se dá garantias, né? Não se dão garantias, né? Porque quando você, a passiva, né? Como dizer, se você colocar no assim, garantias não são dadas, né? Então não se dão garantias, é no plural, coisa que ele diz lá. Ele faz hoje
uma análise sobre os ministérios, que nem sempre a junção de ministério é coisa ruim, e nem sempre criar uma pasta quer dizer que se dê prioridade para aquele tema, né? Às vezes é só para botar alguém, ou para dizer que dá, e quando não dá recurso, né? Quando não se dão recursos, né? Que realmente não dá, não tem prioridade aquela pasta. E aí fala um pouco dizendo do cara que ele não tem nada sobre pesquisa, mas o que é que tem sobre pesquisa, por exemplo, o nosso querido ex-senador do PCdoB, e era aqui o titular da Ciência e Tecnologia no Ceará, Inácio Arruda. Qual é o currículo dele? Fez uma administração ruim por causa disso? Né? Eu acho isso uma bobagem, né? E não tem por que o cara... É bom que seja da área, né? Mas, por exemplo, o Serra, né, que a gente já falou muito aqui, foi um grande ministro da Saúde e era economista, né? Qual é o problema? Ele pode fazer, gerir muito bem a área sem ser um expert no assunto. Então, vamos ver o que o cara faz primeiro, né, para fazer uma crítica já né, uma pró-crítica, né, uma pré-crítica, por favor. É um pouquinho demais, né? Esperar para ver e torcer. Agora, é como você comentou, ele prometeu isso na campanha, né? Prometeu enxugar o ministério. E a crítica a análise do Érico está correta. Diz, olha, tem que ver isso daí. Alguns, por exemplo, ele faz uma crítica forte a essa história da agricultura e do meio ambiente, que é possível que tenha ali conflitos, né? Então era melhor deixar isso mesmo separados. E outra, não precisa dessas coisas, 15, prometi 15, mas não deu, vamos deixar nas 16, acho que isso aí não tem nenhum problema para a administração. Não. Luciano, seguindo adiante, 5 horas e 40 minutos, o Edson Fachin, ministro do Supremo, responsável pela Lava Jato naquela corte, decidiu suspender de forma temporária a investigação do presidente Michel Temer, em inquérito no qual delatores da Odebrecht apontam que Temer recebeu propina, que seria propineiro, junto com Eliseu Padilha e com Moreira Franco, cabecinha branca, o Angorá. Por que o Janot não fez isso antes? Faltando 2 meses para o homem sair do carro. Na verdade, estava com... O Fachin fez só... O Janot não, perdão, Fachin. O Fachin fez apenas assinar, né? Existia um inquérito e foi para a PGR, e a PGR pediu para suspender. E está correto, porque tem que seguir a lei. O que é esse caso aí? É aquele caso onde houve um jantar, onde foi pedido para o Odebrecht, isso era comum, gente, era normal, porque a legislação permitia. Você encontrava os caras e pedia recursos para bancar a campanha. E tinha as doações legais. O problema é que também tinha o Caixa 2, e muita gente enricou até com isso daí. Então, houve um jantar e o Temer participou desse jantar. Então, ele ia investigar a participação do Temer no pedido de dinheiro. O Temer pediu dinheiro ou não pediu? Só que o Temer é hoje presidente da República. E a legislação brasileira, a Constituição diz que o presidente não pode ser investigado por atos alheios ao seu mandato. Simples assim. Aliás, não tinha nem que ter corrido muito com isso, não. Na primeira vez que pintasse, que a bola quicasse na área, tinha que chutar para fora e dizer, não é agora. No dia 1º de janeiro, né, dia 2, sei lá quando, logo depois que ele terminar o mandato, aí sim você pode investigar que ele é um cidadão comum. Mas a Constituição protege o mandato presidencial dessas investigações que podem servir só para bagunçar o país, como de fato se viu com o senhor Janot. Não deu em nada o que o Janot fez. Aquele tempo todo foi tempo perdido, que o Estado brasileiro, muito dinheiro foi gasto, o que o Estado brasileiro gastou para tentar derrubar o Temer. Não deu em nada e o Brasil não avançou por causa dessas ações. 5h43, pense na repercussão gigante que causou, dada pelo governador eleito do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, né, que disse anteontem, em entrevista ao vivo à Globo News, e para a fúria da rapaziada lá da Globo, da bancada, que iria treinar em seu governo policiais militares que iriam abater, logo no início do governo, bandidos que estivessem com fuzis na mão. Isso é permitido, Luciano? Olha, eu acho que está correto. Agora tem que ver, assim, tem que agir dentro da lei. O que ele está dizendo? Ele vai colocar, em vez de partir para confrontos, né, esses confrontos geralmente têm bala perdida na história, né, e mata inocentes. O que ele está dizendo? Ele quer os snipers, né? Os snipers são conhecidos como aqueles
atiradores de elite americanos, geralmente quando vão para a guerra, tem filme, tem um filme chamado Sniper, né? Aliás, muito bom o filme, né? Para quem gosta de filme de ação, e tem a violência da guerra, né? Então, eles ficam postados em algum canto, dificilmente tem risco para ele, e eles matam à distância, uma distância enorme, tem lá uma bala e mata. O que ele está dizendo? Gente aí, porque isso é realmente tudo bem que a lei não permite, mas a lei também não permite que esses bandidos usem por aí fuzis, né? Isso é uma afronta ao Estado brasileiro. Então, se não tem a lei, está na hora de repensar essa lei. Está na hora de ter um dispositivo, né, para você criar e dizer, olha, bandidos armados de fuzis não estão ali para fazer entrega de flores. Quem está com fuzil na mão não está querendo fazer coisa boa. Não é só, porque o cara está com fuzil. É isso mesmo, porque o cara está com fuzil, ele deve ser abatido. Eu sei que é duro, eu sei que é um negócio difícil de dizer. Não é legal, mas a gente pode fazer uma lei que permita isso daí. Porque o crime está tomando conta do Estado. O crime está não só afrontando, está dizendo que é ele que manda no Estado brasileiro. Olha o que está acontecendo aqui, aconteceu no Ceará, não tem essas coisas de fuzil aqui no Ceará, mas vê o Rio de Janeiro. Mas aqui no Ceará, o que é essa onda aqui? Nesse fim de semana, 5 pessoas foram decapitadas. Terrível. Decapitadas. É como se estivesse zombando do Estado. É como se a segurança do Estado não desse conta dessa bandidagem. Nós vamos deixar que a barbárie volta. Você pode até achar, puxa, mas é duro, é bárbaro você matar pessoas que não estão fazendo nada. Quem está com o fuzil na mão, se não está fazendo nada, está se preparando para alguma coisa. Então começa assim, já são criminosos de estar com o fuzil na mão. Eu sei que parece aquele filme, um outro filme, né, que era o Minority Report, né, que você condenava, prendia a pessoa antes que ela cometesse o crime. Mas quem está com o fuzil na mão, certamente está propenso, muito propenso a cometer esse crime. Deve ser morto por causa disso? Não, eu acho que deveria ser preso. Mas há condições de prender? Não há. Então é melhor deixá-los livres na rua. Matar, eu sei que é uma palavra dura, mas pode ser que o bandido, com a lei, sabendo que portando fuzil, ele poderá ser morto, vindo com a bala, vindo, ele não sabe de onde, de um inimigo que está oculto, pode ser que ele pense mais vezes antes de portar esse fuzil. Sobre o assunto, aqui em Fortaleza, a Polícia Militar capturou no começo da tarde de ontem, quarta-feira, um dos suspeitos de envolvimento na morte de 3 jovens, crime ocorrido na noite de ontem na Lagoa do Urubu, no bairro Floresta, Nova Leite, no caso, anteontem, né? E retrata aqui a notícia que segue que teria sido briga de facção, da facção Guardiões do Estado, GDE, contra o Comando Vermelho, CV, e eu quero ver até onde vai essa criminalidade toda em Fortaleza, no Ceará. E o pior, Luciano, é que se arrochar no Rio de Janeiro, e pelo perfil do Dória, que não tem nada de conciliador, ele vai botar para quebrar também em São Paulo, esses bandidos fugindo vão para onde? Vão para onde? Para onde for mais fácil, onde tem menos repressão para eles. E por falar nisso, nós noticiamos ontem aqui, a primeira morte, hoje houve mais 4 depois, né? A primeira morte com pessoa decapitada, a gente disse aqui, a polícia deu e a secretaria está investigando que seria por origem política, né? Então, o cara lá dentro da comunidade teria dito que iria votar, ou disse que votou no Bolsonaro, e por isso ele foi executado de forma bárbara. E antes disso, ele foi torturado. Pois bem, foi um negócio tão comovente que os próprios policiais estão com pena da família. E vou já, se você quiser ajudar, claro. Vou dar os dados para quem quiser ajudar, porque os próprios policiais, a DEPOL, está fazendo uma campanha para ajudar a mãe, a viúva, que tem 2 filhos pequenininhos, o mais velho tem 3 filhos. Os menores tem um de meses, o outro de ano e pouco. O mais velho deles tem 8 anos. Então, a única fonte de renda era o marido, que era servente de pedreiro, para você ter uma ideia da pobreza dessa família. Então, eles estão aceitando fraldas, leite, principalmente, dinheiro que possam dar. Então, a agência, se quiser mandar dinheiro, no Banco Bradesco, agência 2214, dígito 4, agência 2214, dígito 4, a conta
48280, dígito 3. Conta 48280, dígito 3. Se você não conseguiu memorizar, tem a nossa live no Facebook e vocês podem rever. E tem do telefone do próprio policial, 98-549-2229. É o Eliseu Carvalho, da associação na polícia, da ADEPOL. Eles estão fazendo essa campanha para ajudar essa mulher que ficou viúva, cujo marido foi vítima dessa barbárie, foi decapitado, segundo os próprios policiais, porque declarou voto em Bolsonaro. É um crime realmente dos mais bárbaros, que não pode ficar por isso mesmo. Não pode ficar por isso mesmo. Nossa democracia não pode ser afrontada dessa forma, um cidadão morrer simplesmente porque escolheu um caminho em uma eleição presidencial. E falando em segurança pública, o Centro Integrado de Inteligência do Nordeste vai entrar em operações até a primeira semana, agora de dezembro. Foi o que garantiu nesta quarta o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, que recebeu Camilo Santana, nosso governador, e o André Costa, secretário de Segurança Pública, em audiência em Brasília. O Centro de Inteligência do Nordeste deverá reunir organismos de todas as polícias da região, juntamente com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Foi uma promessa feita pelo ministro em março, quando do auge de ataques a facções criminosas, investimento da União de 2 milhões de reais em equipamentos. O governador Camilo já disponibilizou um prédio para a sede. Eu estava esperançoso que esse André Costa fosse receber o chapéu do governador, mas pelo jeito não vai, não. Se o governador pega ele, atira a colo, leva a Brasília para despachar com o ministro da Segurança Pública, é porque deve continuar no governo. Não, certamente vai continuar. Bom dia para a Rod Cristina, para o Vespa Filho. O José Guedes, o povo da esquerda está achando que tem terceiro turno. É exatamente, né? Aliás, como o Aécio também fez. O Aécio achou que tinha terceiro turno. A diferença é que o Aécio foi para a esfera judicial, né? Até então o PT não foi, porque não tem exatamente para onde ir, né? O Márcio Borges, bom dia, o Bivar Guimarães. O Vespa Filho, será que o Bolsonaro vai, de fato, reduzir os ministérios? Ele já anunciou ontem esses ministérios, né? 15. Bom dia para o Roberto Medeiros, para o Jorge Luiz, para o Aquim Orlando Inocêncio e para o Everton Bezerra. Então, essa questão de segurança, André, primeiro assim, não tem muito o que o secretário, o que se pode dizer, o secretário errou, o que ele fez de errado, né? Então eu acho que ele deve continuar mesmo. Agora, deve ter o centro de inteligência tem que ser uma coisa que realmente gera demanda antiga, né? Tem que ajudar, como tem ajudado em alguns cantos aí por fora, até para prevenção, evitar, descobrir o que é que os bandidos estão planejando, o que é que podem fazer e combater a criminalidade lá na sua origem. A respeito do secretário, nada contra ele, que já mostrou em algumas ocasiões que é um homem sério, um homem de bem, mas, particularmente, a opinião singular minha, eu acho ele um tanto quanto imaturo para o cargo que ocupa. Não sei se é o perfil mais adequado, principalmente para a situação que estamos hoje no estado do Ceará. Fortaleza, uma das cidades mais violentas do Brasil, o Ceará, um dos estados mais violentos do Brasil. Sobre o Bolsonaro, estava lendo um trecho do editorial hoje da Folha de São Paulo, que achei, pelo menos, um trecho equivocado, né? Diz lá, mesmo que o magistrado não se mude para Brasília, o flerte com Bolsonaro põe em dúvida sua isenção e estimulará pedidos para que tribunais superiores revisem suas sentenças com olhar crítico. Olha, toda vida que há uma revisão de sentença, o olhar tem que ser crítico, na verdade, né? Foi obedecido à lei, teve alguma coisa errada ali, se não, vai para frente. Se não tiver esse olhar crítico, o que faz uma corte revisora? A corte revisora, por si só, é a corte crítica, não é só para avalizar. E no caso, por exemplo, do TRF, né, que é exemplar, ela fez uma crítica ao Bolsonaro ali. Disse, olha, você foi muito leve aqui na pena, a pena tem que ser maior. E elevou a pena lá para o Lula, né? E diz, é previsível o questionamento a decisões que podem ter contribuído para o triunfo bolsonarista ao reforçar sentimentos antipetistas. Então a Folha está dizendo que a Lava Jato está colocando, e o Ciro é muito mais
clarividente do que a Folha de São Paulo, né? O Ciro disse que é possível, sim, que esse movimento de Lava Jato, e todo mundo entende isso, mas não foi só isso, né? Não foi só por causa desse sentimento, não. Teve também a questão econômica, que muita gente ainda pensa. Muita gente vai lá para trás, para o tempo de prosperidade do Lula, e outros não mantêm a sua memória, que depois de Lula veio Dilma, e que a Dilma levou o país para o buraco. Muita gente estava contra o sistema como um todo, não era só antipetismo, não. Havia ali, sim, e houve um sentimento antipetista, mas havia também um sentimento antissistema. Porque se fosse só um sistema antipetista, o Alckmin tinha ido para o segundo turno. Porque o Alckmin, desde sempre, era o antipetista. Aliás, ele dizia na campanha dele, tentava até trazer para ele, olha, se vocês colocarem lá o Bolsonaro, é trazer o PT de volta. Era ele tentando trazer para si esse sentimento de antipetista. Não, era também um sentimento antissistema. Pois é. E o Bolsonaro foi feliz e inteligente, competente ao galvanizar em sua pessoa esse sentimento, embora sendo um cara de 7 mandatos, né? Mas o Alckmin, como é chato, como é triste, rasteiro a gente ver um homem com a vida pública, de tantos serviços prestados à população de São Paulo, estado e município, como o Alckmin, sair dessa forma. Como ele se coloca como antipetista, se no começo da eleição, quando questionado, ele disse que seria natural a união de PT e PSDB em um segundo turno contra Bolsonaro. Que raios de anti-PT é esse? Se o camarada disse que pode se coligar com o PT. Não dá. O Alckmin está perdido do tempo e do espaço, assim como boa parte do PSDB, o próprio Fernando Henrique indo pelo ralo, e o novo PSDB que saiu aí das urnas, não sei como é que vai ser, se continua o PSDB, como é que vai ser isso? Tanto o PSDB do Dória, como daquele rapaz que se elegeu governador lá no Rio Grande do Sul, 34 anos tem ele, bem jovem, e é tucano, homossexual assumido, enfim, teve essa... Bacana ele assumir isso publicamente, mesmo ninguém tendo nada a ver com a intimidade dele, ver como é que vai ser aí o ressurgimento do PSDB. Pois é, hoje vai ser, eu acho que agora vai ser o PSDB do D, né? PSDB do Dória, porque o Alckmin se esfacelou, voltou a ser uma liderança, um líder apenas local, regional de São Paulo, mantém força em São Paulo, certamente. Mantém, mas perdeu para o Ciro, né? Pois é. Levou o pau do Ciro na eleição. Pois é, então se apequinou. Né? Então é um cara que ele foi ruim contra a Dilma como candidato e foi muito pior agora, quando ele imaginou que poderia crescer. Só uma curiosidade aí, o tema da Previdência, que a gente estava falando ontem, sai ou não sai no governo Temer, eu acho que teria que sair, porque o Brasil precisa com urgência dessa reforma. Mas aí a Folha de São Paulo, hoje, na coluna Painel, está falando sobre o Eunício. Aqui não. O presidente Michel Temer procurou Eunício Oliveira, do MDB Ceará, que comanda o Senado, e o sondou a respeito da possibilidade de votar a reforma da Previdência. Resposta: não mande, eu não pauto. Eu nem pauto. Então, pelo clima, pelo ânimo do presidente do Senado, Eunício Oliveira, não sai mesmo a reforma da Previdência agora no governo Temer e vai ter que esperar para os primeiros dias de Bolsonaro. É isso aí. Luciano, uma pergunta que nos chega pelo amigo Hilton Mourão, via Zap. Ele pergunta o que é que a gente acha do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, permanecer no cargo. É improvável, né? Eu, particularmente, gosto do Jungmann, mas acho improvável. Acho improvável, até porque uma das fusões aí do Ministério... É isso que eu disse, até porque o cargo não existirá mais. Né? Não existirá mais, que eu não sei se é bom. Eu não sei como é que o ministro da Justiça pode comandar a segurança pública, áreas tão distintas. Se o Moro assumir o Ministério da Justiça, qual a competência que o juiz Sérgio Moro tem para cuidar de segurança pública? Eu não enxergo nenhuma. Bom, é assim, mas não será o Moro sozinho. O que se tem do Moro é assim, a sua credibilidade, o seu caráter e o seu rigor como juiz. Então, imagine-se que ele leve esse leque de atributos para presidir o superministério que vem por aí, que tratará da segurança pública e também da justiça, né? Presídios, tudo mais. Eu acho que pode ser uma boa coisa, mas só o tempo dirá. É isso aí. Valeu, até amanhã, a partir das 5 em ponto. Um abraço, André, um abraço, gente. Até amanhã, nesse mesmo horário, com a graça de Deus.
Terminado o programa aqui na rádio, estamos encerrando a nossa transmissão aqui no Facebook. Esperando que vocês interajam com o nosso vídeo, compartilhem, façam algum comentário para ajudar a ampliar a nossa audiência nas redes. Grande abraço e até amanhã, com a graça de Deus. Vai falando, vai ficando mais afônico.